Olá pessoal, estimados alunos e alunas, muito bem-vindo. Neste vídeo eu quero falar um pouco sobre alguns conceitos de cinética química. Sim, cinética química, essa ciência que estuda a rapidez, a velocidade, a taxa de desenvolvimento com que as reações químicas acontecem. E, claro, alguns fatores que influenciam essas reações químicas. Professor, reações químicas são aqueles fenômenos que ocorrem aonde a estrutura interna da matéria ela é modificada. Sim, as substâncias que estão reagindo inicialmente transformam-se em outras substâncias. A questão-chave é essa aqui: as reações químicas, esses fenômenos que estão à nossa volta e que fazem parte da nossa vida e que, inclusive, nós somos frutos de reações químicas. Muito bem. Professor, o senhor poderia dar um exemplo de uma reação química? Claro, com certeza. Veja aqui esta reação química aqui que você a executou com certeza hoje ao preparar o seu café, ao preparar o seu almoço, o seu chá. Olha aqui, um dos gases que constitui o GLP, o gás de cozinha, nós temos entre a composição, nós temos alguma fração de gás metano. O gás metano, simbolizado por esta fórmula CH4, ele reage com o gás oxigênio numa reação química que nós denominamos de reação de combustão. E aí vai produzir gás carbônico, vai ser liberado gás carbônico e vapor da água, sim, água em vapor. E o que nós queremos desta reação química? Nós queremos gás carbônico? Não. Queremos água? Também não. O que nós queremos é energia. Então aqui nós temos um exemplo de uma reação química, tá, professor? Então, o senhor acabou de dizer que a cinética química estuda a rapidez, a velocidade com que uma reação química ocorre. Professor, e se eu quiser calcular a velocidade dessa reação química aqui, professor? Como é, professor, que eu posso calcular a velocidade desta reação química? Ah, muito bem, meu caro. Olha aqui, ó, a velocidade média de uma reação química, de uma forma direta, né, de uma forma bastante simples, nós vamos ver quanto que variou, qual foi a taxa de variação de um desses componentes da reação química, ou então de todos. Por exemplo, se nós pegarmos lá, vamos pesar o botijão, nós vamos assar um bolo. Sim, vamos assar um bolo e o seu pai está muito preocupado quanto que vai gastar de gás neste bolo que vai ser assado. Os pais são assim. Então você vai pesar o botijão antes de acender o forno para assar este bolo. Pesa lá o botijão. Digamos que o botijão deu 12,5 kg, 12,5 kg. E aí então você vai assar o bolo e vai pesar novamente o botijão e viu que para assar o bolo foram gastos 400 gramas. Agora tem 12,1 kg de GLP, de gás de cozinha. Aqui eu estou colocando o CH4, o butano, mas claro, o gás de cozinha é uma composição, tá? Não vamos entrar neste caso, neste mérito. Então, qual foi a taxa de variação do gás de cozinha? Foi de 400 gramas. Ó, 400 gramas, porque 12,5 kg para 12,1 kg, 400 gramas. Ou seja, eu estou vendo a variação da massa e digamos que você levou 30 minutos para assar esse bolo. 30 minutos. Então, você está vendo a taxa de variação do GLP, do gás de cozinha, num determinado intervalo de tempo. Então, para você calcular a velocidade de uma reação química, você tem que fazer isso. Você poderia também acompanhar a taxa de produção do gás carbônico, a taxa de produção de vapor d'água, ou a taxa de consumo de gás oxigênio. E aí você poderia mudar. Aqui poderia ser
poderia ser pressão, poderia ser volume, poderia ser qualquer outra unidade, ou mol. E aqui o tempo, claro, e aí depende da circunstância. Pode ser minutos, pode ser segundos. Professor, tá, já sei, professor. O senhor poderia me dar um exemplo, professor, de como é que eu calcularia na prática isso? Ah, claro, com certeza. Olha aqui, ó. Talvez vai aparecer isso aqui, esse tipo de exercício na sua prova. Olha aqui, olha. Vamos calcular a taxa, a velocidade da reação química da formação da água. Então, nós temos aqui essa reação química, ó. Gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio para o quê? Para produzir água, vapor d'água ou água em líquido. E aí nós temos esta tabela onde foi acompanhado a taxa de variação do gás hidrogênio. Observe aqui, olha, o gás hidrogênio, a concentração em mol por litro do gás hidrogênio neste intervalo de tempo. Então, veja, para nós calcularmos a velocidade da reação química, que é a pergunta, nós vamos ter que ter a variação de um dos componentes, aqui a variação da concentração, e a variação do tempo. A variação do tempo, neste caso aqui, é de 0 a 2. Então, sempre variação é o final menos inicial. Então, 2 menos 0 vai dar 2 minutos. Então, a variação do tempo aqui vai ser de 2 minutos. Professor, e a variação da concentração de gás hidrogênio, da quantidade de gás hidrogênio? Ele sai de 0,6 para 0,3. Então, vai ser final 0,3 menos o inicial 0,6. Então, vai ser 0,3 menos 0,6, que vai dar menos 0,3 mol. Mol por litro, é a concentração ali. Então, agora nós temos esses dois valores, meus estimados. Nós temos o valor da concentração e temos o valor do tempo, da variação da concentração e a variação do tempo. Professor, então é só substituir na fórmula, professor. Sim, exatamente. Olha aqui, ó, a variação da concentração dividido pela variação do tempo. Professor, aqui, professor, eu vou colocar este valor. Sim, professor. Perfeito. Olha aqui, é o valor dele, a variação da concentração. Menos 0,3 mol por litro. E aqui eu vou colocar, professor, o valor do tempo. Perfeito, que é 2 minutos. Olha aqui. 2 minutos. 0,3 dividido por 2, claro, eu vou encontrar 0,15 mol por litro e minuto. Então, aqui nós vamos ter a velocidade da reação química neste caso específico. Professor, por que deu negativo, professor? Bom, deu negativo, primeiro falando matematicamente, porque é 0,3 menos 0,6. O 0,6 é maior, então ele permanece o sinal negativo. Agora, você percebe que vai ser negativo porque ó, ele está diminuindo. Observe, de 0,6 para 0,3. Vai diminuindo a quantidade. Professor, tá, agora eu já sei como calcular a velocidade de uma reação química, professor. Mas o professor falou que também estuda os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Dá para nós mexermos com a velocidade de uma reação química, professor? Dá! Sim, tem uma experiência muito bacana aí descrita no meu canal que nós fazemos, que é analisar a velocidade da reação química de decomposição de um comprimido efervescente. E lá nós observamos o quê? Que nós podemos mexer com a velocidade da reação química mexendo com algum desses fatores
fatores: temperatura, pressão, superfície de contato, concentração dos reagentes e catalisador. Professor, como que acontece isso, professor? Acontece o seguinte, olha, a temperatura, observe aqui, nós temos essas moléculas dentro deste cilindro. E numa temperatura, por exemplo, de 10 graus Celsius, essas moléculas estão com um grau de agitação aqui. Agora, professor, se eu aumentar essa temperatura, professor, se eu mudar essa temperatura, professor, para 80 graus Celsius, é o que acontece na nossa experiência. O que vai acontecer? Vai acontecer que essas partículas vão se agitar muito mais. Agitando muito mais, elas irão colidir muito mais uma com as outras. Então, aumentando a temperatura, a velocidade da reação química aumenta. Sim. A temperatura é um fator muito importante para poder mexer com a velocidade da reação química. Tá, professor? E se eu diminuir a temperatura, professor, para 0 graus Celsius? Claro, as partículas vão se agitar menos e aí a reação química vai ser desfavorecida. Muito bem. Professor, e a superfície de contato, professor? Sim, claro, olha, você tem um comprimido aqui todo compacto, ele vai reagir com a água e a água vai precisar entrar em contato com essa parte externa do comprimido até chegar na parte interna. Então, a reação química vai ter uma velocidade. Agora, se esse comprimido estiver em pó, o contato entre o comprimido e a água é maximizado. Então, duas substâncias para reagir, elas têm que entrar em contato uma com a outra. Se não entrar em contato, elas não reagem. Então, quanto maior o contato entre essas substâncias, mais rápida a velocidade da reação química. Ah, professor, agora então já sei por que um medicamento em líquido ele tem um efeito mais rápido do que em comprimido. Perfeito, você raciocina muito bem, hein? E a concentração, sim, evidente. Olha aqui, eu tenho essa quantidade de moléculas dentro desse recipiente. Se eu dobrar a quantidade de moléculas, a probabilidade de colisões entre eles aumenta. Aumentando as colisões, evidentemente a reação química vai ser favorecida. A velocidade da reação química é acelerada. Tá, professor? E a pressão, professor? A pressão também é um outro fator que altera a cinética de uma reação química. Observe aqui, nós temos esse cilindro com essa tampa móvel. Essas moléculas irão reagir entre si. Para reagir tem que colidir. E se eu abaixar a tampa, olha aqui eu abaixei a tampa, o espaço com que essas moléculas têm para se movimentar diminui, então a pressão sobre eles aumenta, aumentando a pressão, aumenta a colisão entre eles e a velocidade da reação química é favorecida, acelerada. Professor, e o catalisador, hein, professor? Bom, o catalisador é uma substância química que ela acelera a reação química. Por quê, professor? Porque as reações químicas ela têm um caminho a seguir para poder se realizar. E o catalisador, ele faz com que esse caminho seja facilitado ou diminuído. Então, a reação química ela vai ser acelerada. Ela será acelerada porque o catalisador ele irá propor um caminho alternativo para as moléculas reagir e aí elas ocorrerão numa velocidade maior. Muito bem, é isso, pessoal. Esta revisão sobre cinética química. Espero que tenha lhe ajudado e até a próxima.